Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial que tem tido uma trajetória incrível aí, não só no movimento liberal, mas especialmente na área acadêmica, no campo da economia no Brasil, que é a professora doutora Mariana Piaia de Abreu. Tudo bem, Mari? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu ia dizer, né, se eu tô aqui só por ser amiga, então Não, 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 não. Muito de longe, muito de longe. Inclusive, até entrevistei alguns inimigos no passado aí, não, brincadeira. Todos que eu entrevistei, felizmente, são pessoas que eu tenho uma excelente relação. Mas nem todos, enfim, todos estavam aqui por motivos além da boa relação que eu tenho com eles, que é o teu caso. Deixa eu começar te apresentando aqui então. Mariana Piaia de Abreu, mais conhecida como Mariana Piaia, ou Mari Piaia para os mais próximos, como é o meu caso. Então, ao longo do episódio, eu vou intercalar Mariana, Mari, enfim. É professora assistente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e professora na pós-graduação em Escola Austríaca do Instituto Mises Brasil. Ela é graduada em Economia pela UFSM, mestre em Economia pela Universidade Federal de Viçosa, doutora em Economia pela Universidade Federal Fluminense, com doutorado sanduíche na Universidade de Milão. Em 2015, ela foi Summer Fellow no Mises Institute, no Alabama, e tem pesquisas sendo desenvolvidas aí principalmente na linha de sistemas complexos e escola austríaca de economia. Então vai ser um papo aqui é, sobre um tema que vem me chamando a atenção desde que eu passei a descobrir as ideias liberais aí há cerca de 15 anos atrás. Acho que aí daí a gente pode ter um ponto de partida, Mari. A escola austríaca e como isso se conecta com a tua própria descoberta das ideias liberais. Fala pra gente. eu sempre digo que eu não tenho aquela história triste para contar, né? Eu era marxista e virei liberal, assim. Eu não tenho essa trajetória para falar. Eu sempre tive um viés mais liberal, apesar de não ter uma consciência teórica, um conhecimento teórico, né? E aí, quando eu entrei para curtir economia, foi aquela, eu sou um pouco boa em história, sou boa em matemática também, gosto dessa parte de política, acho que economia vai cumprir todos os pontos aí. E Que eu, bom que tu era boa em matemática e não acabou indo pro direito, então, né? Porque geralmente o pessoal vai pro direito e sai mais esquerdista do que entrou na faculdade. os meus testes vocacionais todos davam direito, mas eu não conseguiria me imaginar fazendo curso de direito, não. Acho que eu não teria saco para isso. Mas e aí, É, recém-chegada de Panambi, a terra das máquinas, cidade de 45 mil habitantes no noroeste do Rio Grande do Sul, é grande. chegaste em Santa Maria E para fazer estava faculdade de economia. e odiei o curso. O curso de economia é muito maçante no início, né? Tava odiando, tava pensando em mudar para engenharia de produção. Até que eu comecei a pegar gosto. Né? Lá pelo terceiro semestre, a coisa começou a fazer um pouco mais sentido. E eu me achava bem mainstream, assim. Eu achava, não, eu sou dessa corrente dominante da economia, estado pequeno, as coisas faziam sentido. Até que estourou, né? Eu entrei no curso em 2017. Aí eu estava fazendo uma disciplina de economia monetária bem quando deu a crise do subprime. E quando deu a crise, o meu professor teve uma sacada muito boa. Ele disse assim: olha, vão ter trabalhos sobre todas as crises, e o meu grupo pegou a que estava acontecendo, né? Quer dizer, que recente tinha acontecido. E aí, no nosso grupo, deu quebradeira, né? Tinha um pedaço do grupo que culpava o Estado, né? O Estado era o culpado que deu os incentivos errados, né? Teve todo um problema de intervenção que acabou gerando a crise, e outros falavam que não, que era culpa do livre mercado. Não fazia isso muito sentido para mim, porque que livre mercado você tem, que livre escolha você tem quando você tem os incentivos sendo dados de forma extorcida. E aí eu encontrei o site do Mises aqui do Brasil, tinha, sei lá, uma meia dúzia de artigos, e aí o site do Mises dos Estados Unidos, eu comecei a estudar e a coisa fez sentido. Deu um clique, assim, não, é isso aí, é por essa linha. E aí, no ano seguinte, o IEE fez o Fórum da Liberdade nas 6 lições. 2010, se não me engano, né? Acho que foi 2010, fórum de 2010. Distribuíram 5 mil cópias dos 6 lições para as pessoas que assistiram ao fórum. Muito legal, eu tenho até hoje minha cópia
comemorativa daquele ano. E aí, junto com isso, teve o Fórum de Escola Austríaca, e eu, o Felipe, Uhum. e Nincos, nós fomos, né? Foi Decidimos. primeira conferência de escola austríaca. Eu tava lá, eu tava de muleta, eu tinha recém rompido o ligamento do tornozelo. Não sei se eu não te conheci lá, acho que não, né? Eu acho que a gente deve ter A assim. gente deve ter se cruzado por lá, É. né? Até porque eu era o único cara andando de muleta pra lá e pra cá, né? E Mas tinha eu pouca tava lá. gente jovem, né? Assim, Foi o ano que tava o David Friedman, tava o Tom Woods. Quem mais que isso. tava de interessante lá? Acho que o Que te Thornton. marcou? Acho que Mark Thornton tava também. E Foi a aí, primeira conferência de escola austríaca aqui em Porto Alegre, no Sheraton especificamente. foi para juntar com o pessoal que estava no fórum. Mas assim, Isso mesmo. eu lembro que tinha muita gente velha. Mas muita gente velha. Assim, não tinha tanta gente assim, mas tinha muita gente velha. Então, por isso que talvez a gente deve até ter conversado lá, porque tinham pouquíssimos jovens. Uhum. Pouquíssimos jovens. E aí, no segundo ano também foi em Porto Alegre. E eu comecei a estudar e as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. E o que me ajudou muito é que tinha um grupo de pessoas. Depois o Fred, né, também se juntou a esse grupo, que a gente discutia muito. Frederico Cosentino, atualmente coordenador da bancada do Partido Novo na Assembleia. Ou como eu brinco dizendo aí, o cara que manda em mim, meu chefe. Foi quando o Fred entrou na graduação e o Fred já era super liberal e ele queria conversar sobre isso. Então ficávamos nós quatro conversando sempre. E a gente lia os mesmos livros e discutia e falava de política. Então a gente criou um ambiente ali, pequeno que fosse na época, né? Em que a gente se alimentava assim da curiosidade um do outro. E aí eu acabei indo para o mestrado, decidi fazer o mestrado em Viçosa. Em Viçosa, o meu orientador foi orientado pela Ostrom no pós-doc. A Uhum. Eleonora Ostrom Eleanor Ostrom, Prêmio Nobel de Economia. é a primeira mulher, né, se eu não me engano, Prêmio Nobel de Acho que Economia. sim. E, e ela era Nova Economia Institucional, que é uma escola liberal também. Uhum. E aí ele tinha trabalhos nesse sentido, né? E um dos trabalhos que ela fazia, que ela defendia, ela dizia assim, a gente não precisa de um planejamento central. As pessoas elas conseguem se organizar sem essa necessidade do planejamento central e, de fato, elas se organizam melhor. Ela trabalhava muito isso para a parte de economia ambiental. Tá? Eu falei, olha, esse cara vai conseguir me orientar bem, mas ele tinha as pautas dele. Então, ele falou assim, olha, estou trabalhando hoje em dia com teoria da complexidade, vai ser isso que você vai trabalhar, e eu acabei entrando nessa leva. O curso de Viçosa, ele é um curso muito forte, assim, aquela economia raiz, assim, no curso de economia bem tradicional. Então você não fica vendo muita teoria, nem nada disso, eu senti falta disso. Aí na UF tinha uma professora que era da matemática e poderia me orientar nessa linha mais de complexidade, nessa parte mais aplicada, e me deixar quieta para trabalhar com a parte teórica que eu queria. Então eu fui para a UF, por mais que a UF seja um grande centro de esquerda, né, conhecido por ser um centro de esquerda forte no Brasil, muitos marxistas, né, muitos pós-keynesianos. Mas foi um período interessante, assim, que eu pude me debruçar mais pela parte teórica da economia que eu sentia que tinha faltado, né, na minha formação. E aí fui desenvolvendo os meus trabalhos, aí consegui ser bolsista lá no Alabama durante 3 meses e meio. Foi uma super experiência, né? Lá eles têm uma biblioteca que era a biblioteca do Rothbard, né? Com anotações dele nas bordas do livro. É realmente uma experiência, foi uma experiência muito Como é que importante. foi, como é que foi essa experiência de participar do Graduate Seminar? Quanto tempo tu ficou lá mais? Enfim, como é que Eu foi? eu fui ser todo ano eles recebem alunos do mundo inteiro para ficar uns 3 meses lá, 3 a 4 meses. Tu Aí ficou quanto tempo? eu fiquei quase 3 meses e meio, acho que eu fiquei. Eu fui em maio, voltei no Ah, início de que agosto. bacana. E Recebendo aí, uma bolsa para ficar mesmo agosto. debruçada lá nos livros, A gente, pesquisando. a gente mora tipo numa vilinha do lado do instituto, que é dentro da universidade, né, do Alabama. E aí a gente de Auburn, né? E aí a gente Aham. fica lá, vai todos os dias, tem os seminários, enfim. Aí começa com um evento que são de leituras orientadas e termina com aquele grande evento que é o Miss University, né? Uhum. Aí foi muito bom, porque tinha. Se eu não me engano,
como fellow mesmo, assim, de 4 meses, né, de 3 meses, eu acho que foi a primeira brasileira a ir. Então, eles estavam muito curiosos, né, pelo movimento brasileiro, né, pelo movimento liberal brasileiro, como é que surgiu, da onde que foi. Então, Isso todo foi mundo que ano especificamente? 2015. 2015, quando a gente estava no meio da efervescência do impeachment, né? Da Eles, ascensão, quando a ascensão do movimento liberal começava a ficar mais clara. eles estavam muito curiosos, assim, eles tinham realmente uma. Eles queriam estudar o movimento liberal brasileiro como um case a ser replicado, assim, né? Eles queriam entender o que estava acontecendo e como é que a gente teve esse boom, né? E aí tinha uma chinesa, tinha um espanhol, tinha um polonês, alemão, enfim, nós éramos entre 9 ou 10 durante 9 meses e foi uma experiência muito boa. E lá eu tive um clique assim no sentido mais teórico mesmo. Eu achei que no Brasil a gente estava muito atrasado, né? Que é uma coisa que eu sempre falo muito. E não é a questão da síndrome do vira-lata, não. Mas a gente tem uma necessidade aqui no Brasil de quando a gente trabalha com escolas de pensamento econômica que não são do mainstream ou não estão ligadas ao mainstream, como por exemplo os marxistas, né, de sempre ficar fazendo trabalho só teórico, né, de voltar ao paleolítico. Uhum. Você vai falar de algum tema em escola austríaca, você vai lá, Bombaverk, Menger, Mises. Os marxistas também, você vai lá na raiz, e não tem essa necessidade de você sempre ter que ficar voltando à raiz se você não está fazendo uma pesquisa de história do pensamento. E aí você nota que no Brasil a gente estava ainda muito preso a esse padrão de análise, enquanto, por exemplo, os alemães utilizavam teoria de escola austríaca para falar dos problemas atuais do Banco Central, por exemplo. É uma coisa que a gente não faz aqui no Brasil. Né? Pois é, e como é que tu fez para conectar esse teu interesse pela Escola Austríaca de Economia, né? Que até vou pedir para tu falar um pouquinho sobre as bases fundantes da escola austríaca e o que diferencia a escola austríaca do mainstream neoclássico que a gente está acostumado a ver em geral aí para o nosso ouvinte, que é um ouvinte inteligente, mas nem sempre é um ouvinte que tem o conhecimento técnico sobre essas minúcias, né? Mas depois que tu explicar um pouco aí para gente uma introdução à escola austríaca por Mariana Piaia, eu queria que tu falasse um pouco também sobre como tu fez para conectar o teu interesse pela escola austríaca com uma pesquisa econômica na academia mainstream brasileira. Então, basicamente, né, desde que a gente tem a fundação do que seria o estudo de economia, né, os teóricos e aí em diversas áreas vinham a economia, a geração de valor na economia ligada ao trabalho. E aí, 1800 e bolinha, alguns economistas começaram a fazer trabalhos em modo separado e eles viram, talvez, essa ideia de que o valor das coisas está ligado ao trabalho não faça mais sentido. O valor das coisas parece estar muito mais ligado ao valor subjetivo que cada pessoa coloca naquilo, né? E que é a teoria subjetiva do valor. E aí foi desenvolvida por 3 economistas diferentes, né? Foi o Valra, o Jevons e o Menger. E aí, o Valra e o Jevons, eles vão fazer uma pesquisa um pouco mais quantitativa, digamos assim, dessa linha, fundando o que a gente chama hoje de mainstream, né, que é a escola neoclássica, e o Menger vai por uma outra linha, é uma linha mais teórica, né, pensando numa economia, seguindo mais uma linha clássica, assim, que é a fundação da escola austríaca. E é Então, curioso que nessa época, essa época aí, 1870 mais ou menos, onde cada um deles fez suas construções teóricas, o Jevons na Inglaterra, o Valras na França e o Menger na Áustria, eles era um dilema muito grande para os estudiosos de economia e para os interessados em economia sobre, poxa, por que água, que é um bem tão essencial, custa tão pouco? E por que um diamante, que é um bem tão supérfluo, custa tanto, né? Como é que foi essa transição aí, se tu puder resumir, de a gente tem grandes gênios da economia, como o Adam Smith, que não conseguiram encontrar a razão e onde é que qual era, digamos assim, a pedra filosofal por trás do valor.
Na verdade, o insight que eles chegaram é o que define a economia como ciência hoje, que é a escassez, né? Uhum. O que está por trás as coisas são escassas, né? E se a gente pegar a definição clássica de economia, né, que é a alocação de recursos escassos a necessidades limitadas, a gente consegue entender que o valor das coisas está justamente nessa questão da escassez ligada a essa necessidade que é subjetiva dos indivíduos, mas também não a figura do caos, né? Nós, como indivíduos, a gente segue padrões de comportamento, então a gente consegue ter escalas mais gerais de valor e que estão atreladas a essa questão da escassez, né? Então, entendimento, né, de alocação de recursos por conta dessa ideia de escassez, ele se deu de uma forma, vai se dando de uma forma mais aplicada, então você vai construindo, por exemplo, axiomas de maximização da utilidade, maximização de lucro, como é que as empresas, as firmas se organizam na sociedade. E nessa época não tinha uma divisão entre microeconomia, né, e macroeconomia, né, dos agregados. Que é a escola neoclássica, né? E do outro lado, Menger foi tentando achar linhas mais teóricas para entender o valor das coisas. Então, Menger vai falar como é que você anda numa escala de produção, né? Como é que você passa nesses estágios de produção, como é que você agrega valor, qual o papel das instituições, né? Ele vai falar, por exemplo, como é que a moeda evolui, né? Que não foi algo criado, as pessoas não criaram moeda, foi uma ordem espontânea, não nesses termos, né? Depois Hayek vai chamar disso. Enfim, ele vai desenvolvendo essa linha. E aí, até um determinado período, não existia escola austríaca e escola neoclássica, né? Não tinha essa mistura tão delimitada. Mas aí vão começando a surgir alguns debates sobre o método de análise mais aplicado às ciências sociais, e aí as coisas vão começando a ficar um pouco separadas, né? Porque Menger acreditava que a gente tem um método específico quando a gente fosse falar de pessoas, né, de comportamentos humanos, que não poderia replicar os métodos que a gente fazia, que eram usados para ciências naturais. Que era uma coisa que o Jevons e o Valras, porque o Valras seguido do Pareto e o Jevons seguido do Marshall, né, aí fazendo a teoria do equilíbrio geral e a teoria do equilíbrio parcial, ficaram muito empolgados com o boom da física que estava acontecendo na época. Então, eles utilizaram vários elementos das ciências naturais, né, da física, para analisar esse comportamento da economia. E a escola austríaca defende, olha, não, a gente não tem essas regularidades tão fechadinhas no comportamento, porque a gente está lidando com gente, estamos lidando com pessoas. Aí começa a escola austríaca os processos que a gente chama de gerações, né? Que a gente vai construindo as gerações. Então, o Menger, ele é o que seria a primeira geração, né, da escola austríaca. Depois vai ter a segunda geração, que é, por exemplo, o Bawerk, ele é a parte mais importante dessas gerações. Só que Bawerk, por exemplo, ainda tinha diálogo com outras escolas de pensamento econômico que eram mais de livre mercado. Mises, a mesma coisa. E aí o circo começa a fechar mais, as escolas vão ficando um pouco mais separadinhas, até que, acho que quase anos 50, acho que é 1947, montam a Montpellier Society, né? Uhum. Eram de vários liberais. Então, tinham austríacos, tinham neoclássicos, tinham ordoliberais, enfim, tinham várias vertentes de defensores do liberalismo envolvidos ali. Que assim, basicamente eram pessoas que entendiam que uma economia de mercado funcionaria melhor. Aí depois você vai ter a quarta geração com Hayek, por exemplo. Você vai começando a dividir a escola austríaca, então a escola austríaca ela vai entrando em outros caminhos, né? A quinta geração, por exemplo, com Kirchner e com Rothbard, você vai ter uma separação entre duas grandes alas, né, da escola austríaca que a gente tem nos Estados Unidos e que acaba se replicando aqui no Brasil, né, que a gente fala que são os economistas mais lá do Alabama, que seriam esses mais Rothbardianos e que dão uma escanteada no Hayek.
economistas ligados mais lá a George Mason, que são economistas que conversam com outras escolas liberais e que têm Hayek como o rei ali, né? A figura mais importante. Uhum. E aí, eu sou muito hayekiana, fiz o Summer lá no Alabama, mas eu sou mais dessa linha hayekiana. Gosto mais dessa ideia hayekiana, me atende melhor, digamos assim. Acho que eu uso mais na minha tese essa linha. Legal. Quem são hoje as maiores referências de cada um dos dois lados, digamos assim? Não são dois lados, né? Das duas vertentes de desenvolvimento da escola austríaca hoje. Quem são as principais referências bibliográficas aí? Tanto da George Mason quanto da Auburn, que tem gente como o Walter Block na Loyola, outros nomes aí. Acho que assim, o Acho que a cabeça. maioria tá lá pela Auburn University mesmo, né? O cabeça principal, assim, do Miss Institute, que está em Auburn, acho que é o Salerno, né? Joseph Salerno. Acho que o Salerno é a referência, mas aí você vai ter outras pessoas ligadas, né? Tipo o Hope, que por mais brigas que tenham, tá ligado. O Peter Klein, o Murphy, né? Então vão ter esses mais ligados. E aí na George Mason é o Peter Bates, que eu acho que é a referência. White também, né? Vai ser uma grande referência. Mas aí você tem alguns outros liberais que trabalham com escola austríaca um pouco em paralelo. Você vai ter um pouco na New York, porque o Kisner trabalhou muito lá, na New York University, então você encontra uma linha austríaca lá também. E aí você pode até achar em Chicago um ou outro elemento que vai trabalhar com Hayek. O Hayek, curiosamente, lecionou na Universidade de Chicago, mas lecionou na escola de Direito, né? Não chegou a lecionar na escola de Economia, dizem por preconceito com as ideias dele que o pessoal tinha lá na época. Eu entendo que sim. Um outro nome da George Mason que me veio aqui foi o Peter Leeson também, né? Que tem um trabalho bem interessante na intersecção entre economia e direito. Eu confesso que eu fico mais na economia pura, que é onde eu ando melhor, mas dessa parte você sabe melhor que eu. Mas assim, a escola austríaca ela estava se dividindo tanto ali nos anos 50, e aí você teve o Rothbard lançando o livro em 62 numa linha, o Kirchner lançando ali nos anos 70 um livro em outra linha, que em 74 eles decidiram fazer um encontro, né, que é a conferência, sempre me foge o nome, foi uma conferência que eles fizeram, com esses pensadores atuais da escola austríaca para ver se tinha uma convergência. E aí, essa conferência de T4 é tida como um marco assim de ressurgimento da escola austríaca como um corpo teórico unido. Como uma. Não, voltamos aqui com força agora e temos uma determinada unidade. Assim. E desde então, a escola austríaca ela tem realmente se provado, né? Um pouco mais. Porém, essas divergências internas, né, que eu acho, eu sempre falo que o austríaco que não gosta dessas divergências de ideia, ele está sendo um cínico, porque é da competição de ideias ou de mercado ou de qualquer coisa que a gente acredita que a gente vai ter uma evolução, né, que a gente vai ficar melhor. Então, a competição de ideias é saudável. Mas teve uma determinada competição do eu sou mais liberal que você, né, dentro dessas escolas austríacas nos Estados Unidos, que acabou um pouco dividindo e até banalizando ali nos anos 90 alguns trabalhos, cada um banalizando o trabalho do outro, né? Então, o pessoal que usava Hayek era muito social-democrata, digamos assim, o pessoal que usava mais Rothbard não tinha noção de realidade, então tinha sempre essa discussão que a gente vê muito no Brasil hoje, essa discussão, né? Mas que aqui no Brasil se tentou também se manter alheio, né? Até teve no início aí, digamos assim, no paleolibertarianismo brasileiro, teve umas discussões inicialmente, até no início da formação
do Instituto Mises Brasil, quando a gente tinha lá à frente, junto com ele, os irmãos Quioca, que eram muito dessa briga de facções, mas depois que eles saíram, acho que a coisa deu uma acalmada e hoje acho que o Instituto Mises Brasil tende a buscar ter uma abordagem mais eclética dentro da escola austríaca, né? Não, o Instituto Mises Brasil, ele tem de tudo, né? Vai ter, sei lá, eu e o Barbieri, que somos bem reikianos, e vai ter outros economistas que são, ou pensadores de uma forma geral, que são mais anarcos. Então, aqui no Mises Brasil, a gente não segue a linha americana, a gente realmente tenta dar essa mesclada. Aliás, Muito isso importante. é uma distinção que eu acho que é importante fazer. Para tu ser um estudioso e um seguidor das premissas da escola austríaca de economia, tem que ser anarcocapitalista? Não, eu não sou. Exato, é importante isso, né? Porque tem gente que acaba confundindo as duas coisas. Uma coisa é tu entender as implicações da metodologia austríaca nos fenômenos econômicos. Outra coisa é tu defender que o Estado é uma quadrilha e que não tem como tu, por meio de arranjos políticos, tu coordenar a construção de instituições para aumentar o nível de liberdade e de eficiência econômica também, né? É que eu falo, a gente tem uma determinada realidade, né? Dada essa realidade que a gente tem que trabalhar em cima dela. Então, não adianta eu ficar trabalhando com modelos teóricos, e quando eu falo modelos teóricos, não tem que ser matemáticos, né? Um modelo mental qualquer é um modelo teórico. Como é que eu vou ficar trabalhando com modelo teórico, por exemplo, que não tem Banco Central? Sendo que, na realidade, Sim, tem o Banco Central e sim. ele não vai sumir tão cedo, pelo menos. Então, eu tenho que trabalhar com essa ideia. É a questão que a gente sempre fala. Quando você vai ler Mises, por exemplo, Mises vai falar assim, não existe terceira via. Ou você tem o sistema privado total, e aí uma economia totalmente livre de mercado, ou a gente vai cair para o socialismo. Só que o que a gente vem vendo nos últimos anos é que a terceira via está se mantendo, nos últimos muitos anos, né? A terceira via se mantém de forma instável, mas ela se mantém. E aí, se Seriam você graus variados de intervencionismo, né? Ele descrevia o intervencionismo como essa economia, para dizer que Brasil, ou mesmo Estados Unidos, como ele julgava na época que ele morou lá no final da sua vida, lá não era capitalismo, lá era intervencionismo. E que isso tendia à ruína, mas que na prática é a social-democracia, né? Nos Estados Unidos, um pouco menos social-democratas que o Brasil, mas também um regime social-democrata, de certa maneira. Aí a Com... gente precisa entender, então, nesse contexto que a gente vive, né, como é que a gente vai lidar. Então, por exemplo, eu não vou considerar nada do Estado porque ele não presta. Não, cara pálido, você precisa dele para desregulamentar, você precisa fazer política. Então, não necessariamente a política é sempre uma via contra a liberdade, né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender dentro desse sistema. A gente está inserido nisso e a gente tem que saber jogar com o que a gente tem. O próprio Mises tem uma passagem em que ele traz um argumento bem interessante, né? Que ele fala que na economia de mercado a principal incumbência do governo é proteger o funcionamento harmônico desta economia contra a fraude ou a violência originadas dentro ou fora do país, ou seja, basicamente garantir respeito aos contratos, garantir segurança contra ameaças internas ou externas, e ele usa uma analogia que eu acho muito boa. Ele fala: os que discordam dessa definição, né, que é o famoso Estado guarda noturno, que é o que o Mises defendia. Mises não era anarcocapitalista, Mises não defendia a abolição do Estado. Hayek também não, mas o Hayek, pelo menos, ele deixava aberta a possibilidade de, olha, não sei, né? Quem sabe, por meio de um processo mais orgânico, a gente vai expandindo as liberdades e a gente chega em um ponto que seja desnecessária a existência do Estado. Não com essas palavras, mas ele fala. Mises não, Mises acreditava que existia um papel claro para o governo e que provavelmente seria permanente. E eles trazia essa analogia. Os que discordam desta definição das funções do governo poderão dizer: este homem abomina o governo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Se digo que a gasolina é um líquido de grande serventia, útil para muitos propósitos, mas que não obstante eu não a beberia, por não me parecer esse o uso próprio para o produto, não me converto por isso num inimigo da gasolina.
nem se poderia dizer que odeio a gasolina. Digo apenas que ela é muito útil para determinados fins, mas inadequada para outros. Se digo que é dever do governo prender assassinos e demais criminosos, mas que não é seu dever abrir estradas ou gastar dinheiro em inutilidades, não quero dizer que eu odeio o governo, apenas por afirmar que ele está qualificado para fazer determinadas coisas, mas não o está para outras. Ou seja, Mises, e isso não é tipo lá do início da caminhada do Mises. Isso ele falou nas conferências que ele proferiu em Buenos Aires em 1956, se não me engano. Final da década de 50, nas conferências que se tornaram o livro As Seis Lições, que, como todos os livros que a gente contar aqui, que a gente mencionar aqui, estarão nas nossas notas do episódio e como referências bibliográficas. Bom, voltando ao que a gente estava falando sobre a escola austríaca, tem gente que acaba conhecendo a economia por meio da escola austríaca e às vezes acaba ficando muito preso a certos dogmas, né? E até limitado na sua compreensão a respeito do fenômeno econômico. O que tu diria sobre os limites da escola austríaca, tanto em termos práticos quanto em termos também de busca acadêmica pelo conhecimento? Acho que isso que você falou é muito verdade. Tem gente que chega na economia pensando as ideias econômicas realmente pela via da escola austríaca. Acontece que a economia, aí não estou falando que isso é bom ou ruim, é só um fato, tem uma linguagem própria, né? E a gente tem fenômenos que a gente que mais ou menos todos os economistas concordam, e a gente tem um linguajar próprio, uma forma de raciocínio. E aí, às vezes, né, a galera não está familiarizada com a economia, não estuda de fato economia e acaba repetindo alguns discursos que não tem pé nem cabeça. Então, isso acontece muito dentro da escola austríaca. E aí, quando você trabalha com uma escola de pensamento econômico, ela não é um fim em si mesma, ela vai te dar a base para trabalhar. Só que tem coisas que os austríacos não analisaram, que não era na época, né? Quando você vai analisar, por exemplo, algumas grandes brigas teóricas, né? Como o cálculo econômico social, né? Que Mises e depois Hayek falam assim, olha, não tem como ter socialismo por causa de X, Y, Z. Eles estavam conversando com economistas, né? Com teóricos diferentes ao longo do tempo, tinha um contexto ali, tinha uma coisa que estava rolando. Quando Mises fala, por exemplo, a gente não pode fazer modelos quantitativos muito refinados. A gente está falando dos modelos quantitativos lá de 1940. Então, a escola austríaca, ela se prende muito a essa raiz, as pessoas não estudam o conceito e a forma como ela foi sendo desenvolvida. Assim, os austríacos, eles falam tanto de processos de evolução, de coisa, né, mais orgânica e que vai caminhando, mas eles ficam tão agarrados em algumas ideias que atrapalham o desenvolvimento da própria teoria. Então, já não foi um nem dois que falaram assim, como assim a tua tese é em economia matemática? Porque o meu doutorado de sanduíche lá em Milão foi dentro de um centro de métodos quantitativos. Como assim a tua tese em economia matemática? Você não pode usar matemática, você não é cientista. Eu falei, pera, teve alunos, né, me xingando por conta disso. Tá? Falei, pera, o que você sabe, né, desse assunto? Por que eu não posso usar? Porque, inclusive, a minha tese tem uma parte teórica e as partes aplicadas, mas buscando mostrar que a gente consegue pegar conceitos dessa abordagem que a gente chama de teoria da complexidade, né, atual, que é de uma linha matemática pura, e a gente consegue casar com o que o Hayek chamava de complexidade, de uma forma só teórica, e com o que Lachmann, que é um economista austríaco que não é muito estudado, também falava dessa linha de complexidade. Então, eu junto uma aplicação matemática que tem um casamento muito grande, não é só o nome, né? Porque o Hayek, ele falava assim, cada interação humana, ela tem uma questão dela mesma. Então, se eu estou fazendo uma troca contigo, vai ter a nossa troca sendo criada. Se eu fizer uma troca com outra pessoa, tem essa informação ali. Se eu fizer... Só que se tu começar a juntar todas as trocas que tem numa economia de mercado, por exemplo,
você não vai ter uma simples soma linear dessas trocas. Você vai ter uma informação que é gerada, um padrão gerado que é além daquilo. Então, é dizer que a soma das partes é maior, que o todo é maior do que a soma das partes, não é uma questão linear. É que dizia isso. E esse justamente é o conceito do complexo, né? Teoria da complexidade não é o complicado. Teoria da complexidade é dizer que simplesmente, quando você quer ver uma análise de um todo, você tem que estudar essas partes. Só que estudar só as partes também não adianta para você entender o todo. Então, você tem que olhar as duas pontas. E aí, teoria de redes, né, que basicamente são bolinhas ligadas por risquinhos, é uma das metodologias, né, para a gente estudar isso. E aí eu achei que tem um casamento ótimo, essa teoria com essa aplicação. Tentei ver alguns fenômenos que já eram abordados pela escola austríaca, só que modelar eles matematicamente. E como é que tem sido a receptividade na academia brasileira, em termos de publicações, de participações em seminários, dessa tentativa de fazer essa mistura aí, que para o Brasil ainda é um tanto quanto exótica, né? Porque, porque a intersecção, a inserção, aliás, do conhecimento da escola austríaca no Brasil ainda é algo muito incipiente, né? O que levou, inclusive, o Instituto Mises Brasil a buscar fazer um esforço de ter uma área acadêmica mais robusta, né? Inicialmente, o IMB era muito mais um instituto de divulgação das ideias, né? Da visão austríaca e tem investido recursos, inclusive eu quero entrevistar o Hélio Beltrão mais adiante para falar um pouco mais sobre não só a trajetória dele, mas também é, o trabalho que o Instituto Mises Brasil tem feito, mas tem investido recursos para ajudar a desenvolver linhas de pesquisa voltada à produção de conhecimento a partir das premissas da escola austríaca, né? Mas como é que tem sido, então, essa interação com o mainstream acadêmico? Assim, a escola austríaca é muito ridicularizada no Brasil ainda. Muito pela falta de conhecimento, mas tem uma galerinha que faz um desserviço aí também. A austríaca, você não precisa Não, ficar. não precisamos dar nomes aos bois, mas o que tu acha que presta um desserviço à divulgação da escola austríaca no Brasil? Que tipo de condutas? A ridicularização de outras escolas de pensamento econômico sem você Hum. conhecer. Eu Nem já do tive. marxismo? Nem do marxismo a gente pode ridicularizar? Se tu conhecer bem o marxismo, você pode criticar. O problema é que quem é que leu Marx, assim, ou quem é que sabe alguma coisa de Marx? Eu tive que ler, eu fui obrigada a ler, mas eu não me sinto confortável para discutir teoria marxista comparada com a escola austríaca, porque eu não sinto que eu sei o suficiente de economia marxista. Claro que você não tem que ser um super especialista para poder ter uma opinião, não é isso que eu estou dizendo, mas você simplesmente ser papagaio de argumentos, assim, eu acho um pouco complicado. Eu tive alunos, assim, que eu fui dar uma matéria, me lembro que eu estava fazendo estágio de docência na UF, os alunos descobriram que eu estava vinculada ao Instituto Mises, era uma matéria de macroeconomia, que eu tinha que ensinar um modelo de SLM. É basicamente um modelo de equilíbrio geral, super teórico, que a escola austríaca, por exemplo, bateria. Que é um recurso que todos os economistas têm que saber, que é uma linguagem que a gente usa. Aí os alunos vieram e falaram assim, não, professora, você vai deixar a gente passar, né? Porque você nem acredita nisso aí, não sei o quê. Então, esse tipo de comportamento acontece muito e você vai vendo ele em diferentes esferas, né? Esse é o caso só na universidade, mas as pessoas elas vão falando bobagens, assim, e ridicularizando outras escolas de pensamento. Aquela questão, quando você vai criticar um keynesiano, o keynesiano não é burro, ele só pensa diferente de você. O marxista, ele não é burro, ele só tem também ele parte de um outro contexto. Essas escolas de pensamento econômico, elas não conseguem se manter durante tanto tempo se elas não tiverem internamente uma coerência. Então, assim, a gente não pode ficar ridicularizando as outras pessoas. E aí eu acho que acontece muito isso, essa prestação de desserviço. Mas, voltando eu não publiquei no Brasil, né, os meus artigos da tese, que o esforço de uma tese não vale a pena publicar aqui, infelizmente. A gente tem alguns incentivos aí diversos na área acadêmica,
Mas os eventos, os congressos que eu fui, eu levei muita porrada por preconceito. Assim, depois que as pessoas elas param, elas veem o teu trabalho, elas veem que tem pé, tem cabeça, não é só um blá, usando autores só austríacos, que você consegue conversar, dialogar com outras escolas, que você depois que você se prova um pouco mais do que os outros têm que se provar, a coisa fica fácil. Mas ser um economista reconhecidamente de escola austríaca, tem que trabalhar um pouquinho mais de início, assim, para as pessoas te levarem a sério na academia brasileira. Fora, ninguém está muito preocupado. Se tu fizer um bom paper, tá bom. Entregar, né? Fora é muito mais entrega. Os caras estão um pouco se lixando se você é marxista, se você é keynesiano, se é austríaco. Se você dá uma entrega decente com uma análise coerente, tá bom. Nesse assunto de ser levado a sério, eu queria te perguntar sobre uma coisa que tu não fala com muita frequência. Liberais evitam um pouco esse tema, mas como eu sei que tu é uma pessoa que tem uma percepção e uma sensibilidade parecida comigo, que esse tipo de coisas não faladas também te incomodam, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é ser uma mulher na academia, especialmente numa área majoritariamente dominada por homens, como a área da economia. Se tu vê uma diferença de tratamento, claro que aqui a gente não está fazendo tipo de mimimi nem nada do tipo que as pessoas gostam de dizer, mas o fato é reconhecer, existem áreas que são predominantemente é, marcadas pela presença feminina e outras predominantemente marcadas pela presença masculina e que, enfim, a gente pode até discutir as causas disso, mas o fato é que existem, né? E tu acha que isso acaba impactando? Tu acha que a gente precisa, por exemplo, de ações afirmativas nos campos enfim, de certas ciências, como a economia, para ter mais presença feminina? Enfim, elabora um pouco sobre o que tu acha a respeito disso. Eu nunca tinha pensado muito nisso até lecionar, e aí eu vou explicar o porquê. A minha turma de graduação tinha tanto homem como mulher, mestrado também, doutorado também. Nunca teve muito mais homem, assim, doutorado talvez um pouco mais, mas sempre foi, eu sempre estava no meio. Eu tenho algumas vantagens, né? Eu falo alto, minha voz é alta e a minha voz é grave. Tu é gaúcha, né? Então tu é braba. Também tem isso, eu sou grave. E, então eu nunca tive muito problema em explaining, homem não deixar eu falar. Eu nunca tive muito problema com isso e eu não tinha muito essa percepção. Sempre foi uma coisa muito tranquila. Na academia, a gente tem uma vantagem que eu acho que é uma das poucas áreas que homem e mulher recebem igual. Um professor não recebe mais do que uma professora. A gente tem uma igualdade salarial mais tranquila. As bolsas de doutorado também são iguais. Então, eu nunca senti muito essa diferença, assim. O que eu fui sentindo durante o doutorado é uma condescendência, né, do tipo, ai, que bonitinha, uma menininha falando de escola austríaca, uma mocinha. Tinha muito isso, assim, porque tem pouca mulher, né, que gosta mais de política, que é um fato já conhecido. Eu não sei, eu não sou uma conhecedora do assunto, mas eu tendo a desconfiar de políticas de incentivo de cima para baixo, assim, tipo cotas, ou algumas regras, né, para mulheres, enfim, eu sou um pouco cética, mas eu não posso dizer que não funciona, eu não conheço tanto sobre o assunto. Eu acho que é uma coisa muito mais de base, né, da gente não fazer diferenciação entre menino e menina, da coisa do rosa e do azul, né, do tipo de brincadeira. Eu tive uma criação muito livre, então talvez por isso eu não tenha essa tendência a me diminuir, digamos assim, quando eu estou com muitos homens, né? Ou me sentir diminuída, enfim. Mas quando eu comecei a dar aula, foi onde eu senti a maior diferença no tratamento. Hum, Vinda, ironicamente, de alunas mulheres, olha só que curioso. que foi um dos maiores problemas. Parece que você não é levada tanto a sério, a, a forma, né, de fala, o respeito, enfim. É um pouco mais complicado com aluna Mas que mulher. tipo de tratamento que te parece que respeitavam mais professores homens do que tu como uma professora mulher?
É no sentido de cobrança, no jeito que fala, no respeito mesmo, não tanto da turma ficar quieta ou não, porque em geral meus alunos morrem de medo de mim, mas é mais no paralelo, na conversa paralela. Mas assim, eu também não sei isolar o quanto é a idade, né? Eu terminei o doutorado com 28 anos, é muito cedo. Comecei a Sim, dar aula muito cedo, então não é um efeito que você possa isolar. Mas o que acontece muito quando eu vou dar muita palestra, quando eu vou dar palestra, quando eu vou apresentar algum estudo, realmente tem aquela coisa do oh, que bonitinha, né? Assim, uma mulher falando desse assunto. Isso acontece muito, mas não é uma coisa que me incomode até agora. Eu entendo que para algumas mulheres isso pode ser perverso, assim. Para sim. mim não, Acho que não, isso é não. mais uma questão de ligada à autoestima de cada um. É, e de referências e de estímulos que teve, assim, eu digo que meu pai era muito feminista. Então eu fui criada num ambiente em que, se eu quisesse brincar de carrinho, eu brincava de carrinho. Não tinha essa coisa de menino e menina. Então, para mim, nunca fez sentido essa diferença menino e menina. Tanto que, bom, eu tenho amigos homens, amigos mulheres, são tratados da mesma maneira, não tem essa diferença. Incomoda um pouco essa questão, ou, por exemplo, o julgamento que tem, né, de você. Pô, é difícil você ser uma mulher de 30 anos, porque você tem que ser tudo, né? Uma mulher de 30 anos. Uma mulher de 30 anos, ela tem que ser bem sucedida, ela já tem que estar quase casando, ela vai ter que ter filhos, ela tem que continuar a ser bem sucedida. Daí ela tem que ser uma boa mãe também, porque se ela não for uma boa mãe e só trabalhar, também é ruim. Mas se ela só trabalhar e não tiver o filho, também é ruim. Então começa uma Sim. fase. Existem papéis sociais que a sociedade aloca para as pessoas que, claro que cada um tem que saber discernir, né, de que forma isso é meramente uma tradição e algo que não necessariamente tu tem que seguir e algo que tu é forçado, né? Por, Mas aí eu acho que o muita gente movimento, acaba se perdendo nisso aí. o movimento feminista, eu não critico todo o movimento feminista, eu acho que tem algumas pautas, tem algumas linhas que eu acho uma besteira, algumas pessoas falando todo o movimento feminista marxista, não sei de onde tiraram isso, que todo o movimento feminista marxista, mas tem algumas pautas que são bem interessantes, mas como todo movimento, né, vão ter coisas bizarras, e geralmente o bizarro é o que faz mais barulho, né? Então, tem algumas dessas cobranças que hoje em dia são feitas às mulheres, né? Que elas têm que ser tudo, que elas são oriundas justamente de algumas pautas feministas antigas. Então, a gente tem que olhar com cuidado. Tem coisa que é mimimi, sim, mas tem coisa que é séria que acontece, de diferenciação de homens e mulheres, e que a gente não consegue enxergar. Mas o ponto principal que eu acho que é nessa discussão de gênero é que a gente tem que ter a velha ideia de que o paraíso não é igual para todos, né? Exato. A partir desse momento, se a gente tiver respeito pelas individualidades, e aí o respeito pela individualidade é muito mais do que um respeito ao gênero, Perfeito. vai estar com meio caminho andado. Se a gente respeitar as pessoas pela sua dignidade inerente como indivíduos e não pelo que elas carregam entre as pernas, ou até expandindo, ou não carregam no caso, né? Enfim, até expandindo para questões raciais que estão muito em voga, a gente não quer, nós liberais não queremos trazer uma visão revanchista, né? Porque tem um lado reacionário que quer, por exemplo, manter a sujeição e submissão das mulheres aos homens. E um outro revolucionário que quer trocar de lado, quer submeter os homens a uma sujeição. E por outro lado também esse movimento de Black Lives Matter. Claro que Black Lives, vidas negras importam. Toda vida importa, né? Não é por uma pessoa ter mais ou menos melanina que ela vai importar menos, né? Todas as vidas importam, só que a partir do momento que se cria um espaço, que em primeiro lugar que se interdita o debate, e que se cria um espaço para se tornar razoável que algumas pessoas ataquem outras pessoas pela cor da pele, como algo justificado por um revanchismo, pelo fato de que lá em outro lugar um policial matou de forma absurda um homem negro sem aparentemente ter justificativa, e se tu usa isso como argumento para se agredir pessoas brancas, ou, por outro lado, que feministas usem a sugestão das mulheres aos homens ao longo da história para usar isso como um instrumento para odiar homens em geral, como a gente vem vendo um certo movimento aí,
de que homem é tudo lixo, homem merece morrer, etc. Vê até, né, um movimento aí de ódio a homens, que acaba sendo um polo mais extremista do movimento feminista, eles invalidam e deixam de reconhecer o básico, né? Que cada indivíduo é um universo, que cada pessoa, como tu disse, o paraíso é diferente para cada um, né? Cada um tem suas próprias aspirações de vida, seus próprios valores. E acho que o que a gente deveria exigir das pessoas não é uma concordância completa com a cosmovisão de cada um, mas sim uma concordância com o básico, que ela não deve ter o direito de agredir a outra, que ela não deve ter o direito de limitar a liberdade da outra, seja por suas vias físicas ou por as vias da lei, e por aí vai. Não, o que tu falou, acho que dessa coisa de você elimina o campo do diálogo, do debate, né? Isso é um ponto importante. E aí tem os frutos disso, né? Por exemplo, essa cultura do cancelamento agora. A cultura do cancelamento é eliminar debate, se elimina o debate. Simplesmente isso. Esse revisionismo histórico que está acontecendo agora, né? Essas coisas me preocupam um pouco, porque vão numa linha de, como eu comecei falando, vou numa linha de eliminar a competição de ideias, né? Eu acho que um liberal que fala tanto de livre mercado, por exemplo, você tem que deixar todo mundo produzir e ofertar, e o consumidor ele vai ter autonomia de decidir qual é o melhor produto, e assim o mercado funciona melhor, ele deve pegar isso e aplicar no campo das ideias. Uhum. Eu não tô nem aí que tem um cara marxista radical. Eu não tô nem aí que tem um trotskista defendendo sei lá o quê. Deixa que tenha. É bom que tenha. Né? É legal você ter essa discussão de ideias e discussão Contanto que ela fique no campo de ideias e não parta para o campo da violência de sim, individual ou organizada, né? é Que é o ideia. que, é o que infelizmente acaba acontecendo em boa parte das vezes, né? E que esse pessoal também se limitasse a não tentar cooptar as estruturas do Estado para impor sua agenda, né? Mas é o que eu estava falando, né? Teve alguns liberais que se empolgaram, né? Um pouco com o governo Bolsonaro antes dele assumir e tal. E aí eu falava sempre uma frase que, bom, depois as pessoas começaram a me chamar de acadêmica Torre de Marfim, enfim, eu falei, ó, cuidado, uma caneta é sempre uma caneta. Então a gente tem que ter muita cautela, né? Dessa ideia assim, agora que estamos no poder, poderemos enfiar a nossa ideia goela abaixo. Não é assim que funciona também. Então tem que ter um certo cuidado quando a gente definir assim determinadas verdades, né, absolutas. Assim, acho que ser liberal é justamente ter essa preocupação pela não enfiar a goela abaixo, né, as tuas verdades. É isso aí. Mari, para finalizar, deixa eu te pedir uma indicação que a gente faz para todos os nossos convidados aqui. A indicação de uma série que tu andaste assistindo recentemente, que te chamou a atenção e que tu acha que pode ser legal para os nossos ouvintes. E a indicação de um livro que pode ser sobre os temas que a gente abordou aqui, pode não ser. Mas aproveita também e nos recomenda um bom guia de introdução ao pensamento da escola austríaca. O pensamento da escola austríaca. Então, 3 sugestões. Bom, de série, eu tô vendo The West Wing. Do West Wing. Tô gostando muito de The West Wing, assim, e quase chegando porque é uma série mais antiga, né? Uma série old school, né? Acabou quando? Acabou no início dos anos 2010, por aí, né? Eu não vou lembrar quando acabou. Eu sei que o ataque às Torres Gêmeas acontecem no meio, no início assim, acho que na segunda, terceira temporada da série, então é legal porque dá Ah, uma. bom. Não é tão antiga, então. Você consegue ver os bastidores do, da série mudando, né? Você pensa assim, qual que é o inimigo dos Estados Unidos, as decisões Uhum. políticas, e A a série forma. foi de 99 a 2006. Eu tô gostando muito, eu não conhecia a série, assim, escutava as pessoas falando aleatoriamente, mas eu tô gostando bastante, justamente por esse jogo político que tem por trás, assim, eu tô gostando muito mesmo. Passa em qual plataforma? Não tem. Não tem, tem que encontrar naquela loja sueca. Mais ou menos. Ah, entendi.
E livros, no caso. Quero uma sugestão, uma recomendação de uma boa introdução à escola austríaca e uma recomendação de livro em geral. Então, introdução à escola austríaca é meio complicado, né? Porque os livros de escola austríaca, eles não são desenhados para isso. Tem um livro que é o nome dele direitinho, que é uma coletânea de artigos. Eu acho bem interessante, assim, são artigos bem humorados e curtinhos, do professor Fábio Barbieri, do MIS, que chama Economia do Intervencionismo. Então, é um livro pequeno, assim, e que tem. São artiguinhos de 2 ou 3 páginas sobre temas que a escola austríaca ela vem trabalhando. Assim, e aí ele vai dando uns conceitos de uma forma super lúdica, assim, super fácil. Eu acho que é um livro bem legal. Eu trabalho bastante com os meus alunos, assim, às vezes um tema que é meio difícil, meio pesado, eu coloco algum capítulo do livro para dar uma ajudada. Para quem é mais iniciado já em escola austríaca, eu sugiro o livro do Hayek, que foi traduzido Os Erros Fatais do Socialismo. A tradução não ficou, Fatal Conceit, né? a tradução não ficou boa em português, mas esse livro eu acho fantástico, especialmente aqueles liberais que xingam todo mundo de socialista, tá? E que ficam usando esses termos socialista, capitalista. O Hayek vai falar assim: olha, isso não faz mais sentido você ficar tratando esse tipo de termo. Uhum. É É, muito legal, é muito legal isso. foi traduzido numa primeira edição como Arrogância Fatal. Em inglês É, é The Fatal Conceit. Eu não li esse livro, eu conheço ele, mas não li. eu Vou botar na minha lista. gosto muito desse livro, assim, eu acho esse livro. Não é um livro tão fácil, mas é um livro bom. E um livro que tem a ver com a minha tese, mas não é puro da minha tese, né? É um livro chamado A Praça e a Torre, Redes Hierárquicas e a Luta Global pelo Poder, do Neil Ferguson. Uhum. Ele vai falar de como organizações que você entende como verticalizadas, ele vai falar dos Illuminati, por exemplo. Na verdade, tiveram muito mais poder, porque eles estavam formados em redes. As redes que eles construíram, sem querer, por uma ordem espontânea, ela foi tão poderosa, né, que ela acabou se tendo mais poder do que realmente se ela fosse totalmente hierárquica. Ele vai falar da luta global, e aí ele usa a teoria de redes, matemática, que outras pessoas fizeram, né? Mas é legal que ele apresenta alguns conceitos desses de rede de uma forma super fácil. Eu adoro esse livro, eu acho esse livro muito interessante. E aí ele usa muita história, né? Então, é bem legal. Eu gosto bastante. Recomendo sempre para os meus amigos esse livro. Que legal, muito bom. Mariana Piaia, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua atenção e sempre um bom papo. Espero que na próxima aí nos encontremos para bater um bom papo, tomando uma boa cervejinha e botando o papo em dia. Abração para dona Vânia, para toda a galera de Panambi e também toda a galera de São Paulo. Se não mandar um abraço para a galera de Panambi, vai ficar. Não. Com certeza. Todos os compadres e comadres de Panambi. E até a próxima, então. Um beijão. Valeu. Obrigado pelo convite.